E aí, pessoas, no último vídeo nós fizemos a instalação do Automatic 1111, que é a interface web mais comum, mais utilizada para a gente poder estar mexendo aí com Stable Diffusion. E como dito no último vídeo, hoje nós vamos instalar algumas extensões para a melhoria de utilização da ferramenta, beleza? Então vamos lá. A maioria das extensões que eu vou instalar nesse vídeo aqui, elas são extensões que são melhorias para a ferramenta em si, mas as duas últimas elas são extensões que vão ser melhorias para a geração de imagens em si, beleza? Como é que funciona a instalação de extensão no Automatic 1111? Na verdade é bem simples. Nós temos aqui a aba de extensão, onde mostra para a gente aqui as extensões que já estão instaladas, e a gente pode habilitar ou não a extensão que está sendo utilizada no momento. Então significa que mesmo que você tenha bastante extensão instalada, você pode até desabilitar algumas extensões que não estiver utilizando para não ficar tão cheio de abas aqui em cima, por exemplo. Nós temos aqui a aba que vai mostrar as extensões que estão disponíveis para baixar, que estão vindo desse endereço aqui. Então geralmente ela inicia assim vazio, então é só clicar aqui em Load From, e ele vai mostrar para a gente aqui as extensões que são possíveis baixar. Então, quando a gente faz o load da lista de extensões, ele vai trazer para a gente aqui uma tabela com as extensões, onde vai ter o nome da extensão. E aí, aqui no nome da extensão, tem o link para aquela extensão. Então, eu vou clicar nessa daqui, por exemplo. E aí, ele vai estar me levando para o link do GitHub, onde tem aquela extensão e tem explicações sobre ela e tudo mais. Então, quem quiser se aventurar a ver mais extensões e saber um pouco mais sobre elas, pode estar fazendo isso. Aqui embaixo também tem as tags sobre o que a extensão faz, ó. Bem simples, tá? Sem segredo nenhum. Nesse campo aqui a gente vai ter então a descrição da extensão, uma descrição um pouco maiorzinha, para a gente realmente entender o que a extensão faz, e a última vez que ela foi atualizada. E o botão de instalar. Simples assim. E essa aqui é a nossa barrinha de busca, onde eu posso estar colocando o nome de uma extensão, por exemplo. Então é possível baixar dessa forma, do repositório oficial, digamos assim, mas também é possível instalar extensões externas através da URL do repositório Git. Nesse vídeo nós vamos fazer a instalação das duas formas. Uma outra forma de instalar extensões, mas geralmente é utilizado aí por algumas extensões muito específicas, mas vocês podem encontrar de repente tutoriais na internet ensinando a fazer desse jeito, é colocando as extensões diretamente na pasta Extensions aqui. Mas não é muito comum, visto que a gente já tem a ferramenta certa para estar gerenciando isso. É uma extensão ou outra só que pede para fazer esse tipo de coisa. E tem essa aba aqui para a gente poder estar fazendo aí backup das nossas configurações. Uma coisa muito comum que é possível ver também em tutoriais de instalação de extensões dessa ferramenta é o pessoal instalando extensão por extensão, vindo aqui, clicando no botão para checar os updates e depois em Apply and Restart UI. Porque cada extensão instalada que adiciona uma aba precisa estar fazendo o reload da UI. Eu não acho tão necessário fazer o check por updates para cada extensão instalada. Principalmente se você está fazendo assim como eu, que está instalando tudo numa porrada só. Mas se vocês quiserem fazer uma instalação com mais segurança, vocês podem estar fazendo esse processo para cada extensão que vocês forem instalar. Então, clicou lá para instalar a extensão, vem aqui no Check for Updates, Apply and Restart UI e por aí vai. Beleza? A primeira ferramenta que a gente vai instalar, ela vem para resolver o problema de navegação de imagem, porque o Automatic 1111 não oferece para a gente uma forma de a gente estar navegando pelas imagens que a gente criou. Se eu quero ver as imagens que eu criei, eu tenho que clicar na pastinha aqui para abrir o subdiretório, e ele tem uma forma muito particular de organizar as imagens aqui dentro, ó. E cada aba daquela tem uma pastinha de output, ó. Então, conforme a gente vai criando imagens, isso daqui tende a ficar um pouco inchado e um pouco difícil de estar fazendo a navegação para encontrar coisas aqui dentro. Inclusive, uma coisa que eu acabei deixando passar no último vídeo, quando eu estava falando sobre os requisitos mínimos para a utilização dessa ferramenta, é que é importante ter uma unidade de armazenamento que seja rápida e que possua espaço, porque quando você está fazendo geração de imagens, vai utilizar bastante da sua unidade de armazenamento, tanto para fazer imagem temporária, quanto para armazenar as imagens que você realmente aceitar. Então é interessante aí ter uma unidade de armazenamento que seja rápida e que tenha bastante espaço. Então, para resolver esse problema que eu acabei de falar, a gente vai utilizar a extensão chamada Image Browser. Então eu cliquei para instalar. Note que ainda não apareceu nenhuma aba nova aqui em cima. Só vai aparecer quando eu clicar aqui, ó, em Reload UI. Aí beleza, agora temos aqui, ó, a tab de Image Browser, e tem bastante coisinha bacana aqui nessa tab. Dá pra gente navegar por página, dá pra buscar por data, dá pra buscar por nome,
sampler, modelo que a gente utilizou e tudo mais. Se eu der uma atualizada aqui, ó, clicando nesse botão, ele mostra as últimas imagens que eu criei. E aqui, ó, nosso cachorrinho. Nosso cachorrinho que a gente criou no último vídeo. Inclusive é bastante interessante, ó, porque quando a gente clica numa imagem dessa, ela traz pra gente aqui as informações de geração da imagem, ó. Então tem aquele prompt que a gente colocou no último vídeo, a dog driving a car, que não tá. Dá pra ver nitidamente que ele não tá dirigindo o carro. E aqui as outras informações, ó, quantos steps foram utilizados, o sampler que foi utilizado, a seed. E isso aqui é uma mão na roda, porque uma das dificuldades que se tem é gerar a mesma imagem que foi gerada anteriormente, por exemplo. Mas como aqui a gente já tem todas as informações, se eu vier aqui, por exemplo, em Text to Image, ele já vai trazer aqui as configurações que a gente fez já tudo configurado, ó, tudo bonitinho. Acho que ele só não muda o modelo, se eu não me engano a gente usou esse modelo aqui. E aí, quando eu clicar no botão gerar, a tendência é que ele me traga a mesma imagem ou uma imagem muito parecida. No caso aqui ele até gerou a mesma imagem, tá vendo? Simples assim. Agora se eu vier aqui no Image Browser e dar um reload na imagem, a gente vai ter a imagem nova que foi gerada. Tá aqui. Então eu também posso usar isso para gerenciar, por exemplo. Eu tenho imagens repetidas, eu não preciso dessa imagem repetida, então eu posso deletar ela por aqui mesmo. Pronto, já aproveitei para deletar o outro cachorrinho também. E é legal porque a partir daqui dá para fazer outros tipos de gerenciamento. Essa imagem que eu gerei aqui, eu posso enviar para o Paint, para extras, posso mover ela de diretório e por aí vai. Então dessas extensões aqui de melhoria para a ferramenta, eu acho que essa daqui talvez seja uma das mais úteis. A próxima extensão que eu gosto de instalar é a System Info, que nada mais é do que uma extensão que vai oferecer informações da ferramenta e do sistema. Então habilitou aqui, ó, a abinha de System Info. E aqui tem informações de memória, né, e outras coisas mais aqui que a gente pode estar vendo. Inclusive na hora que está gerando a imagem, vai estar aqui o passo em que a imagem está sendo gerada, quantos jobs tem. Então é bem interessante, porque às vezes dá um erro lá e você não sabe o que foi que aconteceu. Você pode estar vindo aqui nessa abinha de System Info, dando um refresh data e poder ver as coisas acontecendo mais ou menos em tempo real. É uma ferramenta mais interessante para quem se interessa nesse tipo de coisa, de ficar observando o que acontece com os recursos do sistema enquanto as imagens estão sendo geradas. Então tem bastante informação aqui que às vezes podem ser úteis, ou às vezes não. Essa próxima extensão aqui, ela vem para adicionar uma funcionalidade que é uma funcionalidade simples, mas é bastante útil. Quando a gente vai fazer uma geração de uma imagem, a gente pode estar mexendo aqui nos parâmetros de largura e altura da imagem, certo? E a gente também pode estar invertendo esses parâmetros aqui. O que essa extensão aqui vai fazer é auxiliar na criação de imagens com um aspecto ratio mais comum, assim, digamos. Quer ver só, vocês vão entender. Então, beleza, quando aquela extensão é instalada, ela é instalada nessa aba e nessa daqui. Tá? E ela é esse botãozinho aqui, ó. Então aqui eu estou fazendo uma imagem que a gente sabe que é com um aspect ratio quadrado, tá vendo? É 1 por 1. Mas vamos supor que eu gostaria que essa imagem aqui ela tivesse um aspect ratio, sei lá, de 3 por 2. Ela pode ver que ele já faz essa mudança aqui. Então ele está levando em consideração a largura aqui, né, no caso, para poder fazer a altura de acordo. Então vamos supor que a largura fosse 768, por exemplo. Na hora que eu der Enter, ele já vai mudar aqui automático. Por exemplo, se eu quiser fazer uma imagem de 16 por 9, ele já vai trazer também, geralmente, olha lá, 1920 por 1080, por exemplo. Não gerem imagem desse tamanho, tá, gente? Eu só estou usando isso daqui como exemplo. Mas se eu mudar aqui para algum lugar aqui do ponto da barra, ele automaticamente vai trazer a barra aqui embaixo também. E eu posso até aproveitar da ferramenta que já existe para poder estar invertendo isso e fazendo um tamanho 9 por 16. Então a gente consegue fazer as coisas aqui de forma proporcional. Ou seja, é uma ferramenta simples, mas é bem útil. Essa próxima extensão aqui é a extensão do preguiçoso. E essa daqui, ó, Boru Tag Autocompletion. Ela faz justamente o que o nome dela sugere. Ela mostra dicas de autocomplete pra gente enquanto a gente está digitando. Então, conforme a gente vai digitando aqui, ó, por exemplo, palavras comuns que são utilizadas em geração de imagens, sei lá, masterpiece. Aí ela vai trazendo aqui pra gente um autocompletezinho, né? Sei lá, one girl. Legal que mostra assim, essa informação aqui às vezes, ó. Quantas vezes essa tag está sendo usada, eu acho. Ou qual é a relevância dessa tag, alguma coisa assim. 4 milhões, né, de utilizações. Eu vou mudar esse modelo aqui e deixar um modelo mais legal. Esse aqui.
Looking at Viewer, que é um negócio bem usado também. Red Eyes, tá vendo? 875. Red Hair. Ó. Então é bacaninha, auxilia a gente nisso aí. E também funciona com o prompt negativo, não safe for work, em que o pessoal costuma usar. Não safe wolf, ok. Vamos deixar isso aqui, porque eu não quero isso não. Vou deixar isso aqui também. Não sei por que não tem essa tag aqui. Partiu gerar, vamos ver. Ah, criou uma imagem bonitinha. Eu gosto desse modelo aqui, ele cria umas imagens legais. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa extensão aqui, ela tem umas particularidades interessantes que dá para, por exemplo, você colocar suas próprias tags, criando através de um CSV, e também dá para fazer grupos de tags, ó, com wildcards, que utiliza uma outra extensão, inclusive. Essa extensão aqui, o Wildcards, eu não vou instalar nesse vídeo, eu vou instalar ela num próximo vídeo, porque existe uma funcionalidade muito legal numa outra extensão que utiliza essa junto aqui, então eu vou querer falar sobre ela e aí é melhor ter um vídeo separado para isso. Mas enfim, tá aí, extensãozinha de autocomplete. Essa extensão aqui, ela habilita zoom na imagem na nossa tab de Image to Image. Deixa eu instalar aqui para mostrar para vocês na prática. Sempre espera aparecer a frase aqui antes de dar reload, tá? Deixa eu ir aqui no nosso Image Browser. Então vamos supor que eu quero pegar essa imagem aqui, certo? Eu posso mandar ela para o Image to Image e ela vai aparecer aqui. Aí vamos supor que eu quero, sei lá, colocar olho vermelho nessa menina aqui. Então eu vou enviar ela aqui para o InPaint, acho. Aí aqui no caso eu preciso selecionar a parte que eu quero que haja mudança, certo? Só que esse tamanho aqui pode ser muito pequeno quando você quer uma mudança em alguma coisa que você precise ter um pouco mais de visualização, né? Então apertando a tecla S do teclado, a gente pode ter um zoom na imagem assim. E com o Alt e a bolinha do mouse, a gente consegue fazer zoom out e zoom in, tá vendo? Então fica melhor para poder utilizar a ferramenta aí. Aí terminou de dar zoom, apertar S mais algumas vezes, né, para ele retornar ali para o estado original onde estava. E aí, o que eu falei que ia fazer mesmo? Ah, sim. Vamos colocar Red Eyes. Colocar o Red Eyes. Eu quero que mude apenas onde está a máscara. Não preciso dessa resolução aqui toda, porque são apenas os olhos, né? Então não precisa disso tudo aí. E eu vou aumentar aqui um pouquinho de Noise Strength, para poder não ser tão relacionado assim com a imagem original, né? E aí ele poder modificar melhor os pixels da imagem. Clica aqui em gerar. E olha aí, tá ela com o olho vermelho. Ficou um pouco, não tão vermelho, né? Tá um pouco avermelhado, digamos assim. Se a gente for comparar com o original, ó, aqui. O olhinho dela é um pouco mais cinzento e aí ficou mais castanho. Então essas foram as extensões que eu recomendo para vocês instalarem, que não fazem modificações diretamente na imagem, mas que dão aí uma qualidade de vida a mais na utilização da ferramenta em si, né? Da interface da ferramenta. Tem outras extensões também, tá, galera? Mas eu prefiro não ficar instalando muitas coisas. Essas são as que eu achei, de certa forma, mais úteis. As duas últimas ferramentas que a gente vai estar instalando aqui nesse vídeo são ferramentas que eu considero elas cruciais e elas são instaladas externamente. Elas não estão nessa listagem oficial aqui. Inclusive, eu vou até aproveitar para já dar um check for updates e aplicar. Então, essas sim, de fato, são ferramentas que vão estar influenciando aí diretamente na criação de imagens, beleza? Então, a primeira delas é a ControlNet, que é uma extensão assim, que é um toolset de ferramentas, na verdade, que foi um divisor de água porque veio para resolver aí diversos problemas que a geração com inteligência artificial trouxe, como, por exemplo, o problema de controle do que é gerado, né? Controle com coisas como pose, perspectiva, cores, esse tipo de coisa. Então, é uma ferramenta que ela serve para tanta coisa e tem tanta coisa derivada dela que utiliza essa ferramenta que eu prefiro apenas instalar a ferramenta aqui com vocês nesse vídeo e conforme a gente for utilizando ela, a gente vai realmente explorando essa ferramenta como ela deve ser explorada e aí vocês vão entender a importância que ela tem. Mas ela realmente é um divisor de águas, beleza? E para fazer a instalação dela é bem tranquilo. A gente vai fazer a instalação copiando esse endereço aqui. Então na aba de extensões, a gente vai instalar ela pela URL. Então cola aqui o endereço do GitHub e clica em Install. Apareceu aqui a imagem de instalado com sucesso, você pode dar reload na UI ou fazer o check for updates e apply and restart. Como vocês podem perceber, essa extensão não adiciona tabs aqui.
Na verdade, ela vai funcionar como um subset de ferramentas, né, trazendo configurações aqui, ó, nessa parte de baixo aqui. Então, a gente tem esse grupo de ferramentas aqui e aqui também. Tem nas duas abas. Cadê ela? Ah, tá aqui. Só que não é apenas instalar a extensão. Como ela funciona através de pré-processadores e modelos, a gente precisa ainda baixar os modelos que a gente vai utilizar. No caso aqui, na própria página do GitHub deles, tem o endereço para poder estar baixando os modelos, que é um repositório do Hugging Face, que é esse repositório aqui que tem esse bando de modelos aqui, e são modelos para coisas bem específicas. Cada um aqui vai atingir um problema. Então, por exemplo, para baixar um modelo desses, é só procurar aqui o arquivo .pth e clicar aqui nessa setinha de download, e aí instala em alguma pasta aí no seu computador. Você também pode estar baixando o arquivo IAML. No caso do Automatic 1111, ele nem precisa desse arquivo, mas tem outras interfaces que precisam, então pode estar baixando também se quiser, é um arquivo bem leve, tá? Já o PTH, vocês podem ver que já é um arquivo um pouco maiorzinho. Como eu disse para vocês, vocês vão precisar de espaço aí. Enfim, a pasta de instalação desses modelos que foram baixados é essa aqui, ó, Stable Diffusion Web UI, Extensions, SD Web UI Control Net, Models, ok? Eu já tenho os meus recursos baixados aqui, então eu vou copiar todos eles aqui. Se você tem dúvida de qual baixar e você tem espaço no seu computador, baixa todos. Caso contrário, tenta dar uma olhada na documentação para entender para que serve cada um desses modelos, beleza? Então tá lá, tá dentro da nossa pastinha do Stable Diffusion Web UI, Extensions, SD Web UI Control Net, Models, e tá aqui, onde a gente coloca os modelos. Cola aí e tá tudo certo. Ou você pode baixar direto do Hugging Face para a pasta, que for mais simples para vocês aí. E aí, após baixado os modelos e colocados dentro da pasta, só dá um reload aqui nesse botãozinho, ó. E aí pronto, os modelos aparecem aqui. Simples assim. Então, como eu disse a vocês, não vou entrar em grandes detalhes ainda sobre essa ferramenta aqui. A gente vai aprendendo ela conforme a gente for fazendo mais vídeos aqui, ok? Mas a gente usa isso daqui para praticamente tudo. Instala aí, deixa ela quietinha aí no cantinho que é sucesso. Uma hora você vai precisar dela. E a última extensão que a gente vai instalar nesse vídeo é a After Detailer, que também vem para resolver um problema da inteligência artificial, que é justamente a criação de rostos com deformidade, né, de mãos com deformidade, por aí vai. Ela não resolve o problema totalmente, mas ela auxilia bem e ela tem umas features bem interessantes, como, por exemplo, a detecção de rostos em imagem. Ela consegue detectar quantos rostos tem em uma imagem, coisas assim. É bem interessante, quem quiser dar uma olhada aí e também tentar assistir os vídeos de exemplo com legenda, porque os vídeos deles são em japonês. Quem quiser se aventurar aí, eu recomendo, porque é bem interessante como que essa ferramenta é explicada nesses vídeos aqui, beleza? Mas basicamente é isso, ela faz a detecção da imagem no rosto e aí através disso ela tenta melhorar o rosto do personagem e é bastante utilizada quando a gente vai trabalhar com essas imagens em anime. Então é uma ferramenta aí também que vai ajudar a influenciar bastante na geração das imagens aí com mais qualidade, beleza? A instalação é praticamente a mesma da ControlNet. Copia o endereço aqui, cola aqui, clica em Install, espera instalar. Na hora que aparecer aqui a informação, pode estar indo lá, Check for Updates, aplica e reinicia. E aí da mesma forma que a extensão ControlNet, quando o Detailer é instalado, ele aparece aqui no grupinho aqui, certo? Tanto na aba TXT to Image quanto em Image to Image, a gente vai ter o Detailer para poder estar auxiliando aí na geração das nossas imagens. Então é isso, essas são as extensões que eu considero mais cruciais para ter instaladas aí no seu Automatic 1111. Elas vão ajudar bastante aí nos nossos próximos vídeos. Ainda tem algumas outras extensões que influenciam diretamente na geração de imagem aqui. Eu quero estar instalando conforme o assunto for aparecendo, tá? A comunidade de Stable Diffusion é gigante e a comunidade de pessoas que fazem extensões para essa ferramenta também é gigante. Tem bastante coisa interessante ainda para explorar. E conforme as extensões que você vai instalando, ela pode se tornar uma ferramenta ainda mais poderosa do que ela já é. E a gente vai explorar isso nos próximos vídeos. Lembrando vocês aqui que a intenção desse canal não é fazer com que essa ferramenta substitua as outras ferramentas que a gente já utiliza, como o Photoshop e outras ferramentas assim do tipo. Na verdade, a minha intenção aqui é, quando eu começar a apresentar as coisas que eu quero fazer para vocês, é justamente mesclar todas essas ferramentas.
né? Então, de repente, está utilizando essa ferramenta aqui, levar para o Photoshop e usar a inteligência artificial de lá, usar a inteligência do Firefly, por exemplo, ou de repente a gente vai fazer alguma animação ou algo assim do tipo e levar o que a gente está criando aqui ou no CiaArt ou numa outra plataforma de geração de imagem com Stable Diffusion e levar ela para alguma plataforma que faça vídeo com aquela imagem e de repente está utilizando esse vídeo no After Effects ou no Premiere e coisas assim do tipo, tá? Então tem bastante coisa aí para a gente poder estar explorando aí no futuro. Eu espero que vocês gostem dessa jornada junto aí, beleza? Então é isso. Até um próximo vídeo. Falou!